bem-vindo à Análise Condominial, um mergulho profundo, porém de apenas 20 minutos, no mundo que permeia todo o sistema condominial do Brasil. Condomínio é sempre difícil, não tem como negar, mas tudo que é difícil se torna mais fácil quando tem pessoas que você gosta e são pessoas qualificadas ao seu lado. E para isso, como sempre, eu tenho Cíntia Miranda ao meu lado. Obrigada, Wesley. Hoje a gente vai falar sobre terceirização de serviços. A terceirização ela já faz parte da realidade da maioria dos condomínios, mas ainda existe uma grande confusão sobre o que de fato ela representa dentro da gestão. Muitos síndicos ainda enxergam a terceirização apenas como uma forma de reduzir custo ou simplificar a operação. Mas na prática, ela envolve muito mais. Envolve responsabilidade, gestão de pessoas, controle de qualidade e principalmente risco. E é justamente nesse ponto que surgem os maiores problemas. Falta de clareza sobre o que está sendo contratado, dificuldade de acompanhar a execução e pouca visibilidade sobre a real qualidade do serviço. E dentro da central de análise condominial, a terceirização ela aparece como um dos temas mais críticos, porque impacta diretamente a rotina, a percepção do morador e a responsabilidade do síndico. E para aprofundar esse cenário, eu recebo hoje um profissional que atua diretamente com serviços terceirizados e acompanha na prática os desafios e as oportunidades desse modelo dentro dos condomínios. Rafael Araújo, seja muito bem-vindo à Análise Condominial. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, prazer sim estar aqui com vocês, Wesley. Meu nome é Rafael Araújo, sou coordenador e gestor operacional da Engenharia Fernandes. Rafael, bem-vindo mais uma vez. E eu queria começar a nossa pergunta já com o pé na porta. E eu quero perguntar o seguinte: terceirização de serviços no Brasil, ele é bem visto pelo síndico, pelo condomínio? Ele é vantajoso de alguma forma? Vantajoso, sim, porque ao longo do tempo, quando você tem um colaborador orgânico, esse colaborador, quando falta, você não tem ninguém para repor, né? Esse colaborador, com o tempo, ele vai entregando muito menos e, com o passar do tempo, vai encarecendo o custo dele de demissão, enfim, os custos operacionais, e aí o síndico tem que ficar com esse colaborador que já não quer mais nada com a vida. Então, no sentido financeiro, faz muita diferença terceirizar, porque você tem um fluxo de caixa muito estável, é aquele valor e ponto. Agora, sobre o ponto de vista deles, se eles acham que é bom ou ruim, eu acho que a maioria acha bom. Os novos, inclusive, os mais jovens, acham bom sim, e eu concordo que é bom terceirizar. O síndico hoje, ele entende o que está por trás de um contrato de terceirização, ou você acredita que para ele ainda está muito superficial? Ele precisa ser conscientizado. Todo problema que aparece para mim pode não ser meu, mas eu tenho 50% de responsabilidade. Se ele não sabe, meu dever é conscientizá-lo. Então eu acho que as empresas às vezes faltam essa clareza para conscientizar o síndico dos benefícios da terceirização. Então fica muito subentendido, às vezes o síndico não sabe muito o benefício, não sabe como que ele pode lidar, mas acho que é por esse meio. Eu sou uma pessoa que gosta de pegar na ferida e ficar catucando na ferida. Então, eu vou voltar na minha pergunta inicial e eu vou tornar ela um pouco mais emblemática da seguinte forma. Me fala 3 qualidades ou vantagens que a terceirização tem sobre a contratação normal, e se tiver alguma desvantagem que você queira também mostrar, também fique à vontade. 3 vantagens da terceirização. 1 é você não ter que fazer a gestão das pessoas com qual você terceirizou. Isso já tira boa parte das suas preocupações, porque além do síndico ter que fazer a gestão das pessoas, dos moradores do condomínio, não tem que fazer os colaboradores do porteiro, do SG, que falta, né? Isso já dá muito trabalho. E porque isso não é o meio lucrativo do síndico. O síndico não lucra com terceirizado, ele lucra fazendo a gestão do condomínio. 2, o fluxo de caixa. Ele sabe exatamente aquilo que ele vai gastar no final do mês. Fluxo de caixa para um condomínio é muito bom, até porque tem a previsão orçamentária. E o terceiro problema é não lidar com esses passivos trabalhistas, que alguns condomínios eles vão à falência por contratarem mal, e eles são coparticipantes de todo o contrato, contratam mal e às vezes tem que pagar. Eu já vi empresas abrindo falência porque ele não contratou bem,
Mas quando contrata, tá tudo certinho e o colaborador às vezes tenta dar um despertinho, esse problema é todo da empresa que terceirizou, para quem ele terceirizou esse serviço. Então, não ter problemas com passivo trabalhista, ter um fluxo de caixa estável, em férias, 13º, nada muda para ele, e não fazer a gestão das pessoas, que é por isso que ele está terceirizando o serviço. Você encontra algum malefício ainda nesse tipo de contratação ou não enxerga? Um malefício para o síndico ou um malefício para a empresa? Para o síndico. Um malefício para o síndico, eu acho que não tem malefício, porque fica algo estável. Se bem combinado, fica algo estável. Sim, não tem. Eu acho que é muito mais benefícios. Agora, pode ficar um pouco ruim, porque quando a gente terceiriza, o salário, os benefícios de um colaborador terceirizado é um pouco inferior à comparação de um colaborador orgânico. E às vezes pode ter um pouco mais de rotatividade, mas isso faz parte da gestão. Melhor ter rotatividade do que ter alguém ruim que preste serviço para ele de forma orgânica por longos tempos. E preso ali dentro do condomínio, né? Pois é. Tá certo, obrigado. Rafael, vamos tocar no outro ponto. Você falou sobre rotatividade e de certa forma eu acho que o síndico ele não consegue entender que leva um tempo, né? Tem um gap aí, tem um intervalo importante para a empresa terceirizada entender o perfil do condomínio e alocar o profissional correto. E ao mesmo tempo, esse gap também se dá quando o síndico nunca terceirizou. E aí ele não consegue, de certa forma, entender qual é o real papel dele quando ele contrata uma empresa terceirizada. Comenta, por favor, para mim, como você enxerga esses dois cenários. Primeiro, em questão da rotatividade, para que tanto a empresa quanto o colaborador entenda o perfil do condomínio e atenda às expectativas. E segundo, o alinhamento que precisa ter entre o síndico que quer terceirizar e entender qual é o papel dele real nessa terceirização. Tá, rotatividade. Ele precisa entender que as pessoas, os colaboradores aqui, eles recebem muitas propostas. Então, por exemplo, quando eu estou falando de um colaborador que recebe R$ 2.083, um porteiro, acho que é o salário base, se alguém vier e fizer uma proposta maior, eles vão sair. Então, ele terceirizou sabendo que ele vai ter flexibilidade quanto ao prestador de serviço. Ninguém quer que fique trocando todos os dias, mas isso vai acontecer. Não é problema. Às vezes é problema quando a empresa não consegue fazer a gestão do colaborador. Muito turnover significa que a gestão também não é muito boa. Agora, trocar uma hora ou outra acontece, as pessoas recebem propostas e tudo mais. Sobre essa situação acontece e muitas vezes no começo, porque o colaborador está entendendo. Às vezes a gente recebe o pedido de um síndico, de uma proposta assim, muito em cima da hora, eu já recebi, para alocar a nossa empresa em um condomínio em 10 dias. E eu recebi isso na sexta-feira de noite. Então, você entende que é uma bola de neve? Uhum. Então, para você colocar 10 pessoas, fazer gestão, fazer todo esse trabalho, leva um tempo. Então, normalmente, possivelmente, os colaboradores, a primeira pergunta que você me fez, os primeiros colaboradores de um contrato de 10 pessoas, é possível que no final do prazo de experiência, essas pessoas vão sendo alteradas, porque eles vão desistindo, às vezes não deu tempo do gestor, do supervisor, passar tudo aquilo que o síndico ou que o cliente tinha de expectativa, porque o tempo que foi passado não foi hábil. Então, isso é muito bom. A sua segunda pergunta em relação à conscientização e aquilo que o síndico espera, ele precisa entender que agora ele está terceirizando. E quando ele terceiriza, ele, primeiro, não paga de forma direta o colaborador. Segundo, o problema que o colaborador dá não é mais dele. É de quem está fazendo a gestão, que no caso é a empresa. Tem muitos clientes que fazem com que a empresa terceirizada contrate, para ele não ter problema de passivo, mas ele quer fazer a gestão. E aí de duas uma, ele precisa compreender. E como gestor também, eu estou aqui para conscientizar os síndicos. Quando você terceirizar, você vai no mínimo entender se uma empresa de terceirização é boa quando ela também faz a gestão dos colaboradores que estão no seu condomínio. Se é você que se preocupa se vai faltar ou não, se é você que se preocupa se vai ter uniforme ou não, se o salário está em dia ou não, você está fazendo a gestão. Se for assim, você continua
com eles orgânicos, porque a empresa que você escolheu não está terceirizando. Ela terceirizou o colaborador, mas não os problemas que acarretam e que vêm com ele. Isso que você falou me faz entender que tem muito síndico que ainda não entendeu o real papel da terceirização. Ele confunde a função da terceirização, da responsabilidade, quando ele simplesmente contrata, mas ele ainda quer comandar e assumir os problemas. É isso que você está dizendo? E como é que vocês lidam com esse problema no dia a dia? Sim. Por exemplo, um padeiro ganha dinheiro vendendo pão e não limpando a padaria. Limpar a padaria não dá dinheiro para ele, embora dê uma credibilidade. Quando eu falo de terceirizar um SG, um porteiro, o condomínio não ganha dinheiro com isso. Ele ganha dinheiro locando os apartamentos e vendendo. Então, a terceirização é para dar um alívio para o síndico ou para os gestores. Ele não tem que lidar com isso. Isso não dá dinheiro para ele. Se o colaborador da portaria está de férias ou não, se faltou ou não, ele não tem nada a ver com isso. No sentido de, essa não é o foco dele principal. E os bons síndicos, por exemplo, tem síndico que é morador que só consegue lidar com um condomínio. Tem síndico profissional que consegue lidar com 10, 15. Como? Porque ele, de fato, ele terceirizou aquilo que não é importante para ele, para a função dele, para, de fato, lidar com aquilo que é importante, com os interesses diretos do condomínio e dos condôminos. Aí sim, como que eu lido com isso? Eu já passei pela situação dos síndicos quererem fazer a gestão dos meus colaboradores. Eu preciso ter um jogo de cintura. Teve um colaborador que ele teve um comportamento muito inadequado quando eu fui no posto e eu optei por tirar ele do posto. Eu não preciso perguntar ao cliente, ele terceiriza, eu estou fazendo a gestão, eu vou deixar alguém mal educado ou que preste mau serviço no posto? Conversei com ele, ele tomou as dores do colaborador. E foi conversar com o colaborador, foi perguntar como que ele estava, foi falar, não, você não vai sair daqui e tudo mais. Eu já sabia para onde isso iria levar. Sendo assim, eu falei, cara, assim, eu conversei com você, nós combinamos que eu ia tirar ele, você chegou para ele, você falou que ele vai ficar por conta sua. Ou seja, a minha gestão já foi ultrapassada. Ele, como cliente, já está com a gestão do colaborador. E eu já sabia para onde isso iria levar. Deu um mês, o colaborador desandou de novo. E ele veio falar comigo. Eu falei, olha, agora você vai deixar eu fazer a gestão, ok? Eu vou trocar o colaborador e vou te dar um novo. O novo colaborador que está lá falou, cara, se esse cara estivesse aqui há muito mais tempo, seria melhor. Ou seja, às vezes a conscientização não vem de uma hora para outra, ou de uma pancada, ou um pé no peito. Às vezes, o cliente precisa ir se conscientizando com os erros que ele vai cometendo, com os erros que ele for cometendo, mas também o meu papel é não deixar com que ele erre. Mas ele estava tão firme em fazer isso, que aí eu me tranquilizei, mas depois a gente consertou. Então, para quem é síndico, terceirizar é te dar o conforto para você fazer aquilo que de fato você veio para fazer no condomínio e não ficar olhando se a limpeza está boa ou não, ou se alguém vai entrar de férias e você tem que contratar outro. Esse não é o seu papel. Verdade. Eu percebo que o síndico, quando ele terceiriza um serviço, ele acha que o funcionário é dele, né? E ele esquece que ele está terceirizando um serviço e está contratando uma empresa. É comum isso? Como é que você enxerga isso? Porque ele passa a achar que o funcionário é dele, como você citou esse caso agora, né? E na verdade não. E eu também percebo que ele não entende que quando ele toma à frente da sua gestão, no caso, ele responde por isso também, né? Eu tenho uma história muito boa. Teve um cliente que eu cheguei para falar com ele nunca me falou nada. Cheguei para falar com ele falou assim, olha, não aguento mais. O pessoal tá saindo depois antes do horário, eles almoçam mais tempo que o devido, eles fazem isso, aquilo, outro, eu fui ouvindo. Eu falei assim, olha, mas você nunca me passou isso. Se isso não me passa, eu não posso tratar. Vamos trocar? Vamos trocar? Quando você tiver um problema, me passa, eu resolvo. Você só me passa. Você não está no papel, nesse momento, de fazer a gestão, porque, de verdade, fazer a gestão das pessoas não é uma tarefa fácil. Por quê? Fazer gestão, um dos significados é levar adiante. Levar adiante o quê? As pessoas, as histórias, as habilidades, o temperamento, os traumas, o passado. Fazer isso não é uma tarefa fácil. Então, às vezes, eles acham que é fácil. Só vou botar... Não é uma tarefa fácil. Se fosse, eles não estariam terceirizando. Então, eu ouvi a dor dele e falei assim, vamos fazer o seguinte, o problema vai acontecer. Quando houver um problema, você me manda um WhatsApp, eu resolvo na hora. Aí teve um dia que ele falou assim, o colaborador
passou 10 minutos do horário do almoço. Eu na linha com ele, falei, calma aí, peguei o telefone, tudo bem, você tá por onde? Já voltou do almoço? Ah, não, tô voltando. Pronto, acabou, resolvi. Nós temos uma forma de resolver porque nós já estamos lidando com colaboradores há muito tempo. Mas ele, às vezes, não está lidando com colaborador, ele dá com morador, com contas a pagar e tudo mais. Mas essa é uma história que eu acho muito pertinente para passar para vocês. Às vezes o síndico, ele quer fazer a gestão dos colaboradores, mas isso é muito desgastante. Eu sei porque eu faço a gestão, mas nós temos uma técnica, uma forma de fazer, porque a gente conhece muito mais o perfil dos colaboradores do que ele. Para montar uma equipe, para terceirizar um serviço, ou para montar até uma equipe dentro da sua própria empresa, exige uma análise de perfil psicológico muito adequada, para você não misturar pessoas com perfis muito semelhantes e acabar dando conflito, e muito diferentes e acabar também dando outro tipo de conflito. E às vezes esse conflito não é só entre a própria equipe, e sim com os prestadores que você coloca no local, com o próprio contratante, que é o síndico ou o empresário. Como é que você faz essa gestão de personalidade psicológica? Qual é a dica que você pode dar para quem está pensando em contratar? Tá, vamos lá. Montagem de equipe é muito importante. Para montar uma equipe, a montagem de equipe vem de uma conscientização do perfil do cliente. Então numa visita técnica, a gente não vai só para olhar o condomínio. Tem 2 banheiros, tem 4 andares. Não é assim. Quando a gente faz uma visita técnica, tem um analisando a parte técnica e um analisando a parte psicológica. Normalmente o gestor faz isso, que no caso sou eu. O que eu faço? Eu entendo o cliente. O cliente é mulher, o cliente é homem, o cliente tem um temperamento sanguíneo. O sanguíneo, ele não quer saber do esforço da galinha, ele quer o ovo lá e acabou. Então, tem cliente que não quer multiplicação, ele quer resolução. Então, eu sabendo dessas informações, todo o colaborador que passa pela empresa passa pelo recrutamento do RH e vai passar por mim. Porque eu que conheço o cliente e eu vou segmentar os colaboradores de acordo com os clientes. Por exemplo, uma portaria que tenha 2 pessoas. Se eu botar 2 comunicadores, vai dar ruim, porque o comunicador não tem memória. Ele fala com todo mundo e esquece as partes, os detalhes da operação. Então, uma portaria com 2, no mínimo eu ponho sanguíneo, que ele é doce, ele fala com todo mundo, ele não sente raiva de ninguém. E às vezes uma pessoa analítica, que é mais introvertido, escreve tudo, anota tudo, não passa nada. Então, dentro de uma visita técnica, tem um que analisa a parte técnica do condomínio e o gestor analisa a parte psicológica para entender o cliente, porque o serviço de terceirização pode acontecer, e isso acontece. Nós temos um condomínio do lado do outro, totalmente diferente, o mesmo CEP, e às vezes até eu tenho 2 contratos com o mesmo cliente. Um condomínio é de uma forma, outro condomínio é de outra. Por quê? Depende do condomínio, das pessoas que fazem a gestão. Então, quando eu construo uma equipe, não é da sorte. Não é porque o currículo aqui é legal, não. A gente faz uma análise criteriosa a partir do conhecimento do cliente. Porque o contrato tem que ser bom, os prestadores têm que ser bom para o cliente. Teve uma vez eu entrei em uma discussão interna entre nós, né, da diretoria, e nós vimos um problema que o cliente não estava tendo. E nós queríamos trocar a equipe toda, mas o cliente achava maravilhoso. E não nos dava nenhum risco trabalhista. Falei, gente, a gente não pode ver problema onde o cliente tá vendo solução. Se o cliente tá gostando, cara, gosta dos colaboradores, então não vou mexer. Quando o cliente vê problema, aí sim vale a pena. Se eu não vejo, pode ser que seja um perfil que não bateu. Eu sentei, por último, né, para não se estender, com um cliente esses dias de um condomínio muito relevante para a gente. E ele, lá em São Paulo, é diferente aqui do Rio. Em São Paulo, o zelador, ele é como se fosse o gerente aqui do Rio de Janeiro. E o zelador era de perfil analítico, introvertido. Alguém passava, ele abaixava a cabeça, falava pouco, ele não divulgava as coisas que fazia. E eu sentei com o cliente, 1 minuto, ele falou assim, meu perfil é esse. Eu falei, opa, já entendi. Em uma semana eu já tinha um colaborador mapeado, troquei um de lugar com o outro. Esse rapaz que veio é sanguíneo, tem uma boa comunicação, ele abraça todo mundo, o pessoal passa, ele dá oi, bom dia, ele queria isso. Alguém que tivesse presença, resolveu o problema. Por quê? Eu entendi o cliente. Quando nós entendemos o cliente, temos essa oportunidade de ouvi-lo, analisando, a gente consegue resolver qualquer problema. Eu parto do princípio, não existe problema
que não haja solução. Todo problema tem uma solução. Agora, quem vai solucionar é difícil de achar. Antes da Cíntia fazer a última pergunta, eu quero te falar que eu reconheço bem esse perfil de não querer saber de onde vem o ovo, porque eu não quero saber de onde vem o ovo e, se puder, ainda quero ele frito. Só pra você entender o meu perfil. Rafael, muito obrigada pela sua participação, foi sensacional. Eu acho muito importante esclarecer para o síndico que terceiriza serviços, na verdade, qual é o objetivo do serviço que ele está contratando, né? Então, se eu terceirizei, eu preciso entender que agora aquele escopo de serviço está no domínio de uma empresa que foi contratada e que é responsável por gerir e por tocar adiante aí essa prestação, essa entrega, deixar esse resultado, esse legado dentro do condomínio que ele administra. Muito obrigada pela sua participação e vamos agora à análise condominial com Ashley Nunes. Obrigado, Cíntia. O que observamos hoje, junto com o nosso amigo Rafael e junto com a Cíntia, é que não adianta você terceirizar serviço se você não entende como funciona. Terceirização, ela é eficaz, ela é promissora e ela é o futuro da gestão. No entanto, você tem que entender como funciona e aproveitar os benefícios dela. Não adianta você querer centralizar o poder ainda sobre o seu domínio, mas pagando mais caro por aquilo. Não. O que você tem que fazer é aproveitar os benefícios disso. E o síndico muitas vezes não está preparado para esse tipo de terceirização. Então, síndico, você que está me escutando agora, que não entende quais são os reais benefícios e a sua forma de gestão com uma terceirização, entenda, você precisa cada vez mais se qualificar e buscar especialização para entender a real demanda e funcionalidade de uma terceirização de eficácia e excelência. Então, fica aqui minha dica e até a próxima. Muito obrigado.